Tem gente que vive achando que está em cima do muro, mas a real é uma só. Nesse mundo espiritual, nem existe muro. Desde o primeiro passo do dia, você já está em uma estrada. E o mais assustador é que muitos só percebem isso quando já é tarde demais. Parece exagero? Então segura firme, porque o que vamos revelar aqui pode mudar o rumo da sua vida. Você vai entender por que certas decisões, aparentemente inofensivas, têm um peso eterno. Vai enxergar o que seus olhos não estão vendo e sentir o que seu coração talvez esteja ignorando há anos. Então, antes de continuar, confere se já está inscrito aqui no canal. Deixa o seu like para fortalecer esse conteúdo e se prepara, porque esse vídeo vai ser direto como um raio, mas cheio de luz. Não tem meio termo nessa história. Desde o momento em que a gente abre os olhos para o mundo, já está andando por um caminho, mesmo sem perceber. E não é exagero, não. Ou você está seguindo em direção à luz, ou se afastando dela. E o mais curioso, às vezes é no automático do dia a dia que essa escolha vai sendo feita sem barulho, sem aviso, mas com consequências enormes. Pensa só, quantas decisões você já tomou hoje? Levantar mais cedo ou dormir um pouco mais, dizer sim para uma ajuda ou ignorar alguém precisando, assistir um vídeo que edifica ou um que só distrai. Essas coisinhas simples, quando somadas, mostram para onde o nosso coração está apontando. E é isso que revela o caminho que a gente escolheu, mesmo que a gente não tenha percebido que escolheu. A maioria das pessoas pensa que pode decidir mais para frente, quando tiver tempo ou quando a vida der uma trégua. Mas a verdade é que ninguém fica neutro. O tempo todo, nossas escolhas estão gritando no mundo espiritual. E é justamente essa ilusão de neutralidade que abre espaço para o próximo perigo, que muita gente cai achando que está apenas vivendo normalmente. O caminho largo parece um paraíso, né? Sem regras, sem cobrança, sem peso na consciência. A vida vai seguindo com risadas fáceis, prazeres instantâneos e uma falsa sensação de liberdade. Só que ninguém te conta que essa estrada lá, na frente tem um muro invisível. E quando você percebe, já está de cara com o vazio. É tipo festa boa no início, mas com um fim que ninguém quer encarar. Sabe aquele discurso de siga seu coração, faça o que te faz feliz? Pois é, ele pode até soar bonito, mas muitas vezes esconde uma armadilha. O coração humano é enganoso, já dizia o profeta Jeremias. E o caminho fácil alimenta exatamente isso. Decisões sem filtro, impulsos sem direção. O problema... Tem gente que pensa que Deus abandona quando o mundo vira de cabeça para baixo. Mas a verdade é outra. Ele confia tanto na gente que nos deu o poder de escolher. Não é descaso, é honra. Desde o Éden, o livre-arbítrio é a prova de que Deus não cria robôs, mas filhos com autonomia. A primeira grande escolha da humanidade trouxe consequências eternas. E as nossas estão fazendo o mesmo que em silêncio. Cada vez que você escolhe perdoar, em vez de guardar mágoa, está apontando para o céu. Quando decide manter a calma no trânsito, ser honesto mesmo quando ninguém está vendo, ou simplesmente dizer não a algo que desagrada a Deus, tudo isso são votos espirituais, pequenos gestos que, somados, formam um mapa da nossa eternidade. E o mais forte, ninguém pode fazer essas escolhas por você. Nem pastor, nem família, nem amigos. Agora, aqui vai um desafio prático. Que tal começar por uma escolha intencional amanhã cedo? Pode ser ler um capítulo de Provérbios com o café da manhã ou colocar um louvor no lugar do noticiário. Parece simples, mas essas escolhas moldam a mente, afinam o coração e criam resistência para o que vem pela frente. E o que vem pela frente exige muito mais do que força humana. Tem coisa que a gente sente, mas não vê. Já reparou? Um peso no ar, uma angústia repentina, decisões confusas. Nem tudo isso é só psicológico. A Bíblia é clara.
Existe uma guerra acontecendo no invisível e, ao contrário do que muitos pensam, ela não é travada com armas nem gritos, mas com influências, distrações e sutilezas. Satanás é estratégico, ele não bate na porta, ele sussurra. Um pensamento negativo persistente, um desejo fora de hora, uma oportunidade que parece boa demais para ser verdade. Tudo isso pode ser parte do campo de batalha. E é aí que entra a armadura espiritual. Não é sobre decorar versículos, é sobre viver a palavra. Por exemplo, quando você sente raiva e lembra do conselho de Efésios, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você acabou de levantar o escudo da fé, quer algo prático. Comece a orar antes de tomar decisões, mesmo as pequenas. Peça discernimento, leia Efésios 6 e anote os elementos da armadura de Deus. E escolha um por semana para aplicar no seu dia. A guerra é real, silenciosa e constante. E o que a maioria ignora é justamente o que mais nos enfraquece. Mas há uma voz firme e doce que chama no meio dessa confusão. Enquanto o mundo grita, Jesus sussurra. Ele não se impõe, não manipula, não força. Ele convida e faz isso com uma paciência que a gente nem entende. Quando tudo parece barulhento demais, é no silêncio do coração que ele fala. Não com ameaças, mas com propósito. Não com promessas vazias, mas com uma paz que não depende das circunstâncias. Diferente de tantos líderes, gurus e vozes religiosas, Jesus não quer seguidores robotizados. Ele quer caminhar com você, no passo a passo, no tropeço, no recomeço. Ele não oferece uma placa de igreja ou uma lista de obrigações. Ele oferece vida. E olha, é uma vida com sentido. Sabe aquele vazio que nem viagem, comida ou dinheiro? Não preenche? Pois é. Ele sabe exatamente o que falta aí dentro. Quer sentir essa presença de verdade? Comece com um gesto simples. Separe 10 minutos num canto quieto da casa. Fale como se estivesse falando com um amigo de infância, sem formalidade, sem roteiro. E depois, apenas escute. Pode ser que ele te responda com uma lembrança, um versículo, ou até mesmo um silêncio cheio de consolo. Mas uma coisa é certa, quem escuta essa voz nunca mais caminha sozinho. E ouvir essa voz pode ser a última chance antes da porta se fechar. Tem gente que vive como se tivesse todo o tempo do mundo. Adia decisões, empurra sentimentos, posterga aquilo que incomoda a alma. Mas o relógio espiritual não espera ninguém. A graça está aqui, agora, mas ela não vai ficar aberta para sempre. É como uma porta entreaberta numa tempestade. Ou você entra ou o vento fecha. E quando fecha, pode ser tarde demais. Muitos acham que vão escolher mais para frente, quando a vida estiver mais tranquila. Mas a verdade é que esse depois nem sempre chega. Quantas pessoas você conhece que se foram de repente, que tinham planos, mas não tiveram tempo? Adiar a decisão mais importante da vida, a espiritual, é um risco que ninguém pode correr. E o pior, quanto mais o tempo passa, mais o coração se acostuma a viver longe de Deus. Se algo dentro de você está se mexendo agora, não ignore. Esse incômodo pode ser a voz de Deus, tentando te despertar antes do caos definitivo. E não precisa de uma grande mudança de uma vez. Comece reconhecendo: Senhor, eu preciso voltar. Depois, dê pequenos passos. Procure um lugar de oração. Volte a ler a Bíblia começando por João. Busque alguém de confiança para conversar, porque a graça ainda está acessível. Mas o tempo, esse sim, está cada vez mais curto. E agora me diz, você tem certeza de que está no caminho certo? Ou será que andou seguindo sinais que pareciam bons, mas te afastaram do propósito? Escreve aqui nos comentários qual parte desse vídeo mais mexeu com você. Pode ser que a sua resposta ajude alguém a despertar também. E olha,
Se esse conteúdo fez sentido para você, então o próximo vídeo que está aparecendo na tela vai te deixar ainda mais impactado. Clica nele agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e compartilha esse vídeo com quem você ama. Eu sou a Luz do Mundo e a gente se encontra no próximo vídeo.